A gente tem um mecanismo chamado medo do sucesso. Você pode pensar, Tati, não é possível. Sucesso é tudo que eu quero alcançar na minha vida. Como que eu tenho medo de ser bem-sucedida? Sim, ele acontece e acontece a partir de 3 comportamentos, tá? Principalmente o comportamento de começar novos projetos e não terminar. O comportamento de recalcular várias rotas ao mesmo tempo. Quer dizer, recalcular rotas por muito tempo. Então, eu tô engatando um negócio, recalculo. Tô engatando de novo, recalculo. E aí eu fico com aquela sensação de que nada faz sentido, de que, meu Deus, o que que eu quero pra minha vida, porque parece que nada engata dentro daquilo que eu quero desenvolver. E tem também a bendita da procrastinação, né? A procrastinação é algo que vai sim ser uma força aí motriz para que a gente se atrapalhe e impeça o nosso sucesso. Então, esses mecanismos inconscientes e emocionais e mentais, enfim, que eu comecei falando para você, eles acontecem por conta da visão que nós temos sobre nós mesmas e o que a gente aprendeu sobre nós mesmas. Que na psicologia a gente chama isso de coerência cognitiva. É quando eu estou sendo coerente com a visão que eu tenho de mim. Então, é exatamente essa visão que eu tenho de mim que me afasta daquilo que eu quero e me aproxima daquilo que eu não quero. Porque a maioria das vezes, a visão que nós temos de nós mesmas é uma visão que envolve crenças que te limitam, uma baixa autoestima, um senso de será que eu vou conseguir? Será que isso vai dar certo? Será que eu tenho confiança suficiente para dar conta disso? E quando você tem essas dúvidas sobre você, sobre a sua capacidade, naturalmente o seu comportamento ele vai responder a essas dúvidas e não aquilo que você acha que você quer. E isso justifica, por exemplo, por que algumas pessoas querem ser ricas, magras e etc. e nunca alcançam, querem conquistar várias coisas, querem trocar de carro, querem comprar apartamento. E aí você conversa com as pessoas, elas estão sempre com os mesmos sonhos e não realizam absolutamente nada. Porque na hora de se comportar em prol da realização desse objetivo, acontece essa sequência de sabotagem. E aí essas pessoas elas vão minando o próprio sucesso, elas vão minando o próprio caminho justamente para não alcançarem aquilo ali. Então existem comportamentos que não são conscientes, porque ninguém sem consciência vai fazer uma coisa dessa de propósito, eu sei disso. Mas são comportamentos altamente inconscientes, ou seja, você vai fazendo, simplesmente fazendo, como é no caso da procrastinação. Se eu converso com uma pessoa que procrastina muito, dificilmente ela vai falar a real raiz disso, que é, Tati, eu não confio na minha capacidade. Ou, eu acho que eu não valorizo tanto isso aqui. Geralmente ela vai dar outras desculpas. Ela vai dizer que ela não tem tempo. Ela vai dizer que aquilo ali vai demandar muito. Deixa só me organizar. Você já ouviu essa frase? Deixa só me organizar que eu começo. Uma frase clássica de fuga e procrastinação, porque a pessoa nunca começa e nunca se organiza. E aí fica naquele mesmo ciclo. Então, o ciclo do medo de dar certo, ele envolve o processo de não dar certo. Porque quem eu serei dando certo? Quem eu serei conseguindo fazer isso que eu quero fazer? Será que eu vou ter que trocar de amigos? Será que a minha família vai me aceitar? Porque existem crenças que você aprendeu sobre você dentro da sua família ou sobre uma condição, por exemplo. Eu tenho alunos que já ouviram que pessoas ricas que não eram pessoas confiáveis, que pessoas que são líderes, gestoras, líderes que têm time, são pessoas que ninguém gosta, que as pessoas são falsas com ela. Então imagina você crescer com essa ideia de que se você assumir uma liderança, ou se você for dono do seu próprio negócio e tiver um time, as pessoas não vão gostar de você. Elas vão ser falsas com você. Imagina você crescer achando que se você tiver mais dinheiro, alguma coisa assim, as pessoas vão dizer que você é desonesta, ou que esse dinheiro foi ganho de forma ilícita, alguma coisa assim. Imagina o quanto que isso é desconfortável pra gente emocionalmente, pegando naquela feridinha do pertencimento. Então, quando a gente parte desse princípio do que nós aprendemos, fica mais fácil a gente identificar quais são os comportamentos e o porquê desses comportamentos. Então, o que te afasta daquilo que você quer é exatamente essa visão interna que às vezes você não tem consciência, mas que direciona todos esses comportamentos. E aí eu começo projetos, tenho um desafio, porque eu acho que eu não vou conseguir dar conta disso, que eu não tenho expertise para isso, que eu não sou capaz disso, e aí eu abandono.
Aí eu começo a procrastinar e dou diversas justificativas para o meu comportamento procrastinador. E aí, tudo isso vai gerando um bolo de frustrações e ansiedade que acabam te paralisando. Porque daí, qual é a dúvida que sempre vem na sua cabeça? Mas por que eu nunca consigo? Por que toda vez que tá indo, não vai? Por que toda vez que parece, não é? E aí, esse rolo emocional vai se transformando na sua autoimagem, se consolidando, na verdade, na sua autoimagem. E a imagem que você tem de você é exatamente a imagem dessa pessoa que não consegue. Então, é por isso que existe esse comportamento específico que te distancia de tudo aquilo que você quer. E enquanto você não investir em, de fato, descobrir o que tá por trás disso, por que eu penso e me comporto dessa forma, fica inviável você conseguir funcionar. Porque daí a gente vai ser sempre vítima daquilo que a gente não sabe sobre nós. E aqui entra o pulo do gato. Descobrir como você funciona te ajuda a funcionar melhor. Então, eu quero me aproximar do sucesso, mas eu preciso entender quais são as barreiras que eu estou passando, que estão me afastando daquilo que eu quero. Porque uma coisa eu já aprendi. Não é normal a gente não conseguir alcançar os nossos objetivos. Não encare isso como normal de jeito nenhum na sua vida, porque isso não é normal. Então, se já tem 3 anos que você tem um objetivo em mente, mas você não alcança, você tem justificativas muito robustas para você não alcançá-lo, pode ter certeza que isso pode estar sendo uma desculpa que está alimentando essa crença, que está alimentando a sua procrastinação e que não te ajuda a funcionar. Entenda que tudo começa na visão que você tem de si mesmo. Então, o que está atrapalhando o seu sucesso não são eventos externos, não é mais um curso, não é mais um livro, não é mais alguma coisa que você precisa colocar na sua vida, mas são movimentos estratégicos e essenciais que você precisa fazer que vão te aproximar, ao invés de te distanciar desse lugar que você tanto sonha. Vou deixar um vídeo aqui que você vai adorar assistir, que vai te ajudar muito também. E eu te vejo lá. Um beijo e até a próxima.